esta centralidade do tangível levou a uma supremacia um pouco da forma. Essa supremacia da forma se manifesta, por exemplo, em que a gente sabe fazer produtos, mas a gente não sabe fazer processos. As empresas, por exemplo, estão numa sinuca, porque sempre elas souberam fazer produtos. E agora se sabe que não é um produto que é uma solução, mas que a solução está em outros processos, outras maneiras de fazer e de pensar. Nós não aprendemos como fazer isso, porque para você pensar processos, você precisa ter uma visão sistêmica. E você precisa entender que a forma ela é consequência da função. Isso é o que acontece na natureza. A forma está a serviço da função. E a gente acha que você ter a forma, você já tem a função. Talvez uma maneira mais simples de explicar isso seja esse exemplo muito eficaz do hardware e do software. Pensar em forma é pensar no hardware, é pensar a estrutura. E a gente acha, em geral, que a estrutura já contém a função, mas não é assim. Os ingredientes do bolo não são o bolo. Para que o bolo exista, você precisa da receita, você precisa do cozinheiro, você precisa do software. Sempre tudo aquilo que é estrutural precisa de um processo para funcionar. E a escola passa para a gente um empilhado de formas, completamente desvinculadas da função. Não é por acaso, por exemplo, que menos de 1% das teses de doutoramento da universidade tem aplicação prática, porque não há preocupação com a função. Mas quando a gente pensa em função, aí tudo vai entrando no lugar. E a forma também vai se renovando, vai se ampliando, mas sempre atrelada a funções, a entender para que serve, o propósito. E se a educação tivesse voltada a propósitos, escolhas e propósitos, aí tudo entra no lugar, porque eu sei qual é o propósito e qual é a forma que vai atender a este propósito, a essa função.